Boa noite, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que as mãos do Senhor estejam sempre estendidas na sua direção, que a graça de Deus transborde, inunde e transforme a sua vida, a sua história, a sua casa e tudo aquilo que faz parte do seu bem-estar e do seu caminhar sobre a terra. Como estão as coisas? Estão todos bem? Estão todos em paz, com saúde? Estão todos guardados e também seguros debaixo das asas do Senhor Jesus Cristo? Faço votos que sim. Chegamos a mais uma reunião, mais uma confraternização, mais uma degustação da Palavra de Deus. Mais uma oportunidade de juntos estudarmos e nos deliciarmos com aquilo que a Palavra tem para nos revelar. Vocês estão preparados? Estão todos animados e entusiasmados com mais uma oportunidade de aprender através da Palavra de Deus? E assim como temos afirmado, buscar cura através da Palavra de Deus? Se estão prontos, vamos lá. E quando eu digo estão prontos, eu me refiro ao fato de estarem preparados física, emocional, espiritualmente e também tecnicamente. E o que é tecnicamente? Caneta, papel, Bíblia e, se possível, muita disposição para aprender. Se tudo isso está pronto, podemos avançar. Deixa eu aproveitar e saudar as nossas ilustres irmãs de carteirinha que estão aqui todas as noites. Fabiane, Dulce, bom ter vocês aqui com a gente, além da minha esposa, da minha mãe. Vamos juntos em mais uma jornada de estudo e aprendizado com a Palavra de Deus. Eu gostaria, inicialmente, de perguntar se você tem conseguido ler os textos que nós temos proposto em cada uma das nossas ministrações. Sempre temos 1 ou 2 ou 3 capítulos que a gente sugere que façam a leitura. Ontem mesmo falávamos acerca de um texto no livro do profeta Isaías e outro do profeta Ezequiel. Apenas alguns versículos, não chegamos nem a indicar um capítulo inteiro. Como foi a leitura? Conseguiram, através da leitura da palavra, relembrar o que nós temos compartilhado? Eu faço votos que sim. E reitero, sempre que necessário, estou à disposição para conversarmos e tirarmos dúvidas acerca do que vem sendo compartilhado aqui com vocês. Tudo bem? Vamos em frente. Eu quero, inicialmente, compartilhar com vocês alguns versículos que, na verdade, trazem uma palavra de conforto para o nosso coração. Os primeiros versículos estão no livro de Salmos, no capítulo 18, no qual a palavra de Deus diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aqui o salmista, ele vem descrevendo quem é o Senhor para ele. Aqui Davi escreve de uma forma muito clara o que Deus representava na vida dele. Começando por uma declaração de amor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Então, primeira característica de Deus para Davi. Deus é a sua força. E ele continua dizendo: o Senhor é a minha rocha,
Segunda característica, rocha. Rocha, alicerce, base, fundamento. E ele continua dizendo: a minha cidadela, a minha casa, o meu lugar seguro, o meu porto seguro, o meu refúgio, o meu libertador, perdão, é Deus quem me liberta. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Agora sim, ele fala em refúgio, o meu escudo e a força da minha salvação. Vejam que aqui Davi vai relacionando 8 atributos de Deus para ele, pessoalmente. O que Deus representava na vida dele. Eu quero sugerir que você faça isso quando orar. Comece a dizer para Deus o que ele representa na sua vida. Porque muitas pessoas transformam as suas orações em listas de compras. Como se fossem ao mercado. Eu vou orar. Senhor, dá-me isso, aquilo, aquilo, aquilo. Mas vamos começar reconhecendo que a nossa relação com Deus não é uma relação apenas de Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Não. Primeiro é uma relação de gratidão. É uma relação de amor. É uma relação de troca. Apesar de Deus não precisar de nada que eu possa oferecer, Ele me ama. Então a minha adoração, a minha gratidão, o meu louvor, a minha exaltação são agradáveis a Deus. A partir daí eu devo declarar, eu devo dizer o que é que Ele representa na minha vida. Davi começa aqui dizendo o que é que Deus representa na sua vida. E aí sim, no versículo 3, veja, ele ficou alguns passos de descrição aqui. Nos 2 primeiros versículos, ele dá uma lista do que Deus é para ele. Força, rocha, libertador, entre outros. Escudo, refúgio. O que Deus é para você? Eu tenho procurado, primeiro, eu tenho 2 características que são minhas quando eu vou orar. Primeiro, eu inicio a minha oração em silêncio. Mas não é aquele silêncio assim que eu estou calado, mas estou pensando. Não. Eu procuro me dedicar a ouvir o que Deus tem a me dizer. No segundo momento, aí sim eu começo a fazer isso que Davi faz. Eu começo a glorificar, exaltar, dizer para Deus o que Ele representa para mim. E também agradecê-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele representa. Porque até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele nos sustentou, até aqui Ele cuidou de nós, até aqui Ele supriu as nossas necessidades. No versículo 3, após ter passado por esse momento de enaltecer a Deus, dizendo a Deus o que ele representava para ele, Davi, ele diz então: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aí ele começa a dizer ainda em gratidão: laços de morte me cercaram, correntes de impiedade me impuseram temor. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreendem. Mas, veja o que diz o salmista: na minha angústia invoquei o Senhor. Aí ele começa a clamar: na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Queridos, não existe pessoa melhor para você buscar refúgio, abrir seu coração, rasgar sua alma, do que para Deus. Ao invés de contar o seu problema para a vizinha, para o colega, conta para Deus. Mas não assim como quem está simplesmente soltando palavras ao vento. Entrega nas mãos dele e confia. Veja o que o salmista diz: na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro. Não peça socorro a outra pessoa que não a Deus.
gritei por socorro ao meu Deus. E olha só o que acontece. E ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Como é gratificante, como é reconfortante saber que Deus ouviu o meu clamor. Saber que a minha oração foi ouvida e não simplesmente ignorada. Se eu clamar a um Deus que não tem vida, a minha oração não será ouvida. Vou dar um exemplo. Se eu clamar a este porta-copos, vocês estão vendo aqui, gosto desse porta-copos porque eu o trouxe em uma das minhas visitas ao Reino Unido. Ele veio de uma cidade da Inglaterra chamada Hereford, que tivemos a oportunidade de visitar há muitos anos atrás. Mas é um mero porta-copos, ok? Se eu clamar a este porta-copos, a minha oração será ouvida? Não. Por quê? Porque este porta-copos não pode me ouvir. Não tem vida. Ele é só um apoio para eu colocar um copo d'água, um copo de refresco, alguma coisa assim, e não manchar o móvel. Ele está aqui sobre a escrivaninha na qual eu trabalho. Ele pode me ouvir? Não. Adianta clamar a ele? Não. Mas e se eu clamar ao Senhor? Ele me ouve. Eis a diferença. Então clame para a pessoa certa. Eu fiz um exemplo bem fácil de entender agora. Deixei de uma forma bem simples, para não restar dúvidas. Aliás, precisamos entender que só Deus pode nos socorrer. Não há outro que possa vir em nossa ajuda. E Davi deixa isso muito claro nestes primeiros versículos do Salmo 18, que eu vou sugerir a você que leia oportunamente, se possível, amanhã. E aí, vamos para um outro texto do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Segunda aos Coríntios 4, de 16 a 18. Nós acabamos de ler Salmo 18, de 1 a 6. Ok? E diz assim o apóstolo Paulo: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, eu não sei que tipo de aflições, que tipo de mazelas, que tipo de tribulações, lutas e dificuldades de qualquer natureza você esteja enfrentando. Mas eu posso lhe afirmar, com base na palavra de Deus e neste texto que o apóstolo Paulo escreve, que você não precisa se desanimar. Por quê? Por maior que seja a tribulação, e ele diz isso aqui, ela não se compara. Aquilo que você vê é incomparável ao que você não vê, que é o que está reservado para nós. Isso nós alcançamos pela fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se podem ver, mas que se podem crer. Como Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram.
Isso ele se reportou, inclusive, quando disse a Tomé, um dos discípulos, que só acreditou que Jesus havia ressuscitado quando o viu. Agora, porque viste, creste. Bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. E eu preciso crer que a glória que Deus tem reservada para mim e para você, se você também crê nele, no futuro, é muito incomparavelmente maior, infinitamente maior do que o tamanho da dificuldade do problema que você enxerga hoje. Então não desanimamos. Onde eu quero chegar com estas palavras iniciais da live de hoje? Estou apenas trazendo palavras de conforto, de consolo e de ânimo. Porque é muito comum, na caminhada, nós nos desanimarmos por conta das muitas situações que vão surgindo. Mas nós não podemos nos deixar abater. Por quê? Primeiro, porque eu sei que o Deus a quem eu clamo, em quem eu creio, no qual eu me coloco a servi-lo, no qual eu coloco minhas esperanças, minhas expectativas, no qual eu deposito as minhas fichas, ele é vivo e poderoso, fiel e perdoador, misericordioso e galardoador. Então, comece a orar e na sua oração declare para ele o que ele representa na sua vida. Depois, entre em sua presença com ânimo, apresentando para ele as suas súplicas, mas na certeza de que ele ouve a sua oração. Por isso não, diz o apóstolo, desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior, este de carne e osso, se corrompa, o interior, diz o apóstolo Paulo, o homem interior permanece firme, ele se renova de dia em dia. Porque por mais que a nossa luta seja grande, essa tribulação ela é momentânea. O que nós vivemos? 50, 60, 70, alguns mais afortunados, 80, 90 anos. E o que é isso? Se comparado com a eternidade que Deus tem preparada para nós. Não é nada. É uma fração de segundo. Então, por mais profunda que seja a sua tribulação hoje, ela é apenas leve e momentânea, comparada com o que Deus tem para você. Certa vez eu ouvi uma frase que me fez pensar, e com o passar do tempo eu comecei a entender que ela fazia muito sentido. Existem alguns problemas que nós enfrentamos, que nós achamos tão graves, mas na verdade eu ouvi certa vez um seguinte conselho. Olha, o que você está passando agora vai te afetar daqui a 5 anos? Não. Talvez daqui a 5 anos eu esteja até rindo disso. Então não é problema. Então, na maioria das vezes, pronto. Hoje, puxa, sofri um acidente, bati o meu carro, fiquei a pé. Daqui a alguns anos, isso é só história. Caramba, tantos anos atrás eu bati o carro, me acidentei, fiquei a pé, me machuquei, fiquei devendo, tive que pagar o conserto do outro, fiquei sem o meu, fiquei só com a parcela, roubaram meu carro. Naquele primeiro momento aquilo parece sem solução. Passado algum tempo isso já se resolveu. Há algumas coisas, por exemplo, perdi um ente querido. Daqui a 5 anos isso vai continuar patente na nossa vida. Então é algo realmente a se considerar, guardadas as devidas proporções, sabendo que
a nossa vida realmente tem esse ciclo, aí é algo que realmente impacta. Mas não mais. A maioria dos nossos dilemas é momentâneo. Até a morte para o crente de verdade é algo momentâneo. Porque para nós está reservada uma coroa de glória na eternidade. E se permanecermos fiéis, encontraremos aqueles que perdemos lá na glória. Não é verdade? Eu, assim como todos nós, já perdemos entes queridos. E muitos perdi com a certeza de que não foi um adeus, senão um até breve. Nos reencontraremos na glória, na presença de Deus. Portanto, o que vivemos hoje é incomparavelmente menor do que a glória do que está por vir. Então anime-se. E nessa mesma linha, eu quero vir com você para um versículo que Tiago escreve na sua carta. No capítulo 1, versículo 12. Vocês estão animados? Animem-se na palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem, Tiago 1, 12, que suporta com perseverança a provação. Sabe o que nós precisamos aprender nessa história de vida que construímos na nossa jornada? Perseverança. Temos que desenvolver a resiliência. Temos que entrar numa característica de suportar. Ombros largos, sabe o que é isso? Se é que você me compreende. Aqueles que aguentam o tranco. Veja o que o apóstolo Tiago diz. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado, abençoado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Entende que Tiago está falando da mesma coisa que Paulo? O que vivemos hoje é muito pequeno comparado ao que Deus tem para nós. Isso nos dá ânimo. Eu vou dar um exemplo particular, ok? Eu estou aqui apavorado, caindo mais um pouco dos meus cabelos que já estão caindo, outros que estão ficando brancos agora, mais brancos, porque está se esgotando o prazo, eu não consegui me organizar com todos os documentos ainda para o envio da declaração do imposto de renda, que aliás, termina dia 30 o prazo, terça-feira. Agora, cá entre nós, é um problema que daqui a alguns dias estará resolvido. Estou no meio da luta. Mas sei que isso não pode tirar a minha paz, por mais que me deixe angustiado por momentos. Porque é um problema que daqui a pouco terá sido resolvido. Pequeno demais para tirar e abalar a minha fé. E eu dei um exemplo bem simples. Ou um outro exemplo eu posso lhe dar. Na nossa região aqui, Baixada Santista, Praia Grande, onde estou, choveu muito de ontem para hoje, inclusive chuva de vento. E na casa onde moro tem um probleminha lá no telhado, que quando chove muito, entra água e pinga água pela lâmpada da sala de jantar. E como choveu muito essa noite, hoje de manhã, quando nos levantamos, a mesa da sala de jantar estava molhada, porque pinga exatamente em cima da mesa, cai da lâmpada e pinga na mesa. Não é? Um problema que faz parte, ok? Agora, concordam que é um problema pequeno demais para abalar a minha fé, para tirar o meu foco, para abalar o meu prumo? Logo mais se resolve. Que a Bíblia mesmo me diz com todas as letras, em tudo dai graças. Então, Senhor, graças a Deus porque eu tenho uma casa que me abriga e que só tem uma goteira. E assim mesmo só quando chove muito. Porque tem gente que não tem casa nem para abrigar do frio, nem do calor, nem da chuva e nem do sol. Então eu tenho que entender essas coisas. E por mais que a casa fosse ruim, glória seja dada a Deus porque Ele preparou para mim uma casa perfeita, uma morada eterna na glória com Ele. Jesus prometeu, eu vou para o Pai preparar morada para vocês.
Então eu tenho essa expectativa para mim no futuro, uma casa perfeita. Lá eu tenho certeza, não haverá goteira. Olha que bênção. A casa que o Senhor Jesus foi preparar para mim e para você, se você crê nele. Não tem goteira. Não é quente, você não vai sofrer no calor. Não tem mosquito, você não vai ficar sofrendo com pernilongo. Não é gelada, você não vai passar frio. Olha que bênção. Não vai ter problema de ter que fazer faxina. É perfeita. Feita pelo Senhor. Assim é o nosso Deus, como um pai zeloso que ama e cuida dos seus filhos. E nesse cenário eu preciso crer no Senhor. E principalmente, como a gente tem conversado aqui, o que nós falávamos ontem? Vocês lembram? Qual foi a temática? Níveis de intimidade com Deus. E eu quero falar hoje, um pouquinho ainda, aproveitando esse sábado à noite maravilhoso, na nossa região aqui no Brasil, região sudeste, está um friozinho bastante gostoso, não está? Para quem gosta, pelo menos. Para quem não gosta, sofre um pouco. Apesar de não ser tão frio assim, deve estar em torno de uns 16 graus mais ou menos agora. Mas tem gente que não está acostumada e já sofre, não é verdade? O que é que nós temos ainda a desfrutar nesse nosso momento, nesse nosso encontro noturno do sábado de hoje? Vamos falar um pouco mais sobre intimidade com Deus. Ontem nós falávamos naquele texto do profeta Ezequiel, no capítulo 47, sobre um caminhar com Deus em 4 níveis. Água pelos tornozelos, joelhos, cintura e por cima da cabeça, na qual não era mais possível andar sobre o rio, dentro do leito do rio, só se era possível nadar. 4 níveis de relacionamento com Deus. A água, ela brotava do altar que saía do templo. E eu quero dizer para vocês, nessa noite, nós vamos enfatizar isso. Altar é lugar de intimidade. E para isso nós vamos buscar a história do patriarca Abraão. Pois foi lá que ele provou a sua intimidade com Deus, no altar. Altar é lugar de oferta. Altar é lugar de dar. Altar é lugar de se entregar. Altar é lugar de oferecer o seu melhor. E é no altar que eu desenvolvo intimidade. O que é que você tem? Tem pessoas que falam, puxa, Deus não fala comigo. Eu não consigo orar. Eu pego a Bíblia, me dá sono. Sabe o que está faltando? Intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus não vive sem isso. Quem tem intimidade com Deus não consegue ficar sem orar. Eu estou há quase 3 semanas orando de madrugada. Acreditam que nesses poucos dias eu já consegui desenvolver um hábito? E não vejo a hora de chegar o momento de dobrar os joelhos? Então, mas qual é a característica? Se eu não consigo desenvolver isso é porque me falta intimidade. E a intimidade falta porque alguma coisa ainda tem que ser colocada no altar. Quando eu falo em orar de madrugada, o que é que eu estou colocando no altar? Meu sono. Por isso a oração da madrugada ela é tão poderosa. Porque eu estou pegando o horário que seria do meu descanso
e dando para Deus. Aí eu consigo desenvolver uma intimidade. Mas vamos ao texto. Nós vamos ler 3 versículos no livro de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 2. Versículos 21, 22, 23, 4 versículos. 21, 22, 23 e 24. Vocês estão comigo? Dulce, Fabiane. Estão comigo? Alguma dúvida até aqui? Ele nunca perguntou se nós temos dúvidas. Pergunto sim, vocês é que não me respondem e me ignoram. Mas a gente não quer falar. Escreve. Não deu tempo de escrever durante a live. Manda mensagem depois. Todos vocês têm meus contatos, não é? E aqueles que me ouvem em outros horários, que não está ao vivo, tem como me achar. Seja pelo Instagram, pode mandar uma mensagem pelo direct, seja aqui pelo Facebook, pode mandar mensagem pelo aplicativo aqui, pelo Messenger, ou pelo próprio WhatsApp, não tem dificuldade nenhuma. Até se deixar comentário nas nossas lives, eu visualizo e respondo. Então não podemos perder de vista o entendimento completo, o aprendizado da palavra de Deus. Ok? Estão comigo? Vamos em frente? Capítulo 2 da Epístola de Tiago, a partir do versículo 21, o apóstolo vai dizer o seguinte: Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Apenas esses versículos. Aqui Tiago está fazendo uma alusão ao patriarca Abraão. Abraão é conhecido, um dos títulos que ele tem é de pai da fé. Mas a fé de Abraão não se restringiu a uma fé vazia, sem atitudes. E eu vivo dizendo aqui, porque a palavra diz, eu só repito, que a fé sem as obras, ela é morta. Então Abraão não teve aquela posição simplesmente, eu creio. Aí Deus foi e pediu Isaque, a vida de Isaque no altar. Vocês conhecem a história. Aos 100 anos de idade, finalmente se cumpriu a promessa de Deus e Abraão, com sua esposa Sara, de 90 anos, deram à luz a Isaque. Muito bem. E aí, com 12 anos de idade, Deus chega para Abraão e fala: me oferece o teu filho em sacrifício. Pega o menino, vai até o monte e o oferece ali no altar. No altar. E Abraão, ele poderia simplesmente falar: eu creio. E não fazer nada. Mas ele agiu. E eu acho lindo quando o texto descreve lá no livro de Gênesis que Abraão pegou o menino, a lenha, o cutelo, a faca para o sacrifício, e foi, ele e os seus servos. Quando chegou no pé da montanha, ele disse aos seus servos: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir e adorar a Deus e desceremos, no plural. Ele não disse: eu vou descer sozinho. Fé, mas uma fé em ação. No meio do caminho, o menino pergunta para o pai: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo e eu vejo a faca, mas não vejo o cordeiro para o sacrifício. O senhor esqueceu alguma coisa? Então o pai responde assim: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Olha a fé. O pai que estava prestes a matar o filho. Então ele pega, termina a escalada da montanha, 100 anos de idade, gente, já pensou? Monta um altar de pedras, coloca a lenha, prepara o fogo, pega o menino, amarra o menino, põe em cima da lenha, em cima do altar. Quando ele pega a faca, ele vai ferir Isaque, Deus brada do céu e fala: não!
Para. Não precisa. Agora eu sei que temes a Deus, porque não me negastes o teu único filho, a quem tu amas. Também não negarei o meu. Isso tudo gerou no altar. Escute e glorifique a Deus, porque isso é uma revelação. Deus falou forte comigo hoje, no finalzinho da tarde, início da noite. Eu estava um pouco angustiado aqui com algumas questões, entre elas o abençoado imposto de renda, que está chegando o final do prazo para fazer. E eu fui falar com a minha esposa e falei, eu estou com um problema, não estou conseguindo me concentrar, quer saber? Eu vou orar e vou ler a palavra. E essa palavra começou a arder no meu coração. Veja só, no altar, Deus estreitou sua intimidade com Abraão. No altar, quando Abraão ofereceu Isaque. Altar é lugar de intimidade, anota isso. E aí vem o que Tiago escreve aqui. Primeiro, que não foi por apenas mera fé, mas foi nas obras movidas pela fé que Abraão foi justificado. E ele recebeu, ele foi chamado, versículo 23, amigo de Deus. Amigo fala de quê, queridos? Intimidade. Intimidade. Ninguém é amigo de outro se não houver entre eles intimidade. A característica da amizade não é intimidade? Muito bem. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Pelas suas obras, ele foi justificado, conforme Tiago escreve aqui. Portanto, para aquelas pessoas que costumam dizer assim, mas eu tenho dificuldade em orar, eu tenho dificuldade em ler a Bíblia, eu tenho dificuldade em... Eu não escuto, Deus não fala comigo. Ele não fala com você, ou é você que não escuta? Ou você ainda não desenvolveu esse nível de intimidade com Ele? E buscando informações na palavra que a gente compartilhou ontem, você está em que nível? Você está com água pelos tornozelos? Nesse rio, o rio que brota do altar de Deus. Você está caminhando por esse rio. Você começou sua jornada. Você está com água pelos tornozelos? Então você continua andando. Você continua comandando os seus passos. Está com água pelo joelho? Então você ainda assim já avançou, mas continua você dando as ordens, você dando os passos. Ah, você está com água pela cintura? Ok, a correnteza até consegue muitas vezes te fazer balançar em um passo fugir do prumo que você programou, mas você continua caminhando com as suas pernas. Ou você chegou no quarto nível, aquele em que o rio já não é mais possível se andar, somente nadando, e você é influenciado diretamente pela correnteza. Em que nível você está? Em que nível eu estou de comunhão com Deus, de vida com Deus, de relacionamento com Deus, de história, de caminhada, de jornada com o Senhor? Porque o que determinará a minha intimidade com Deus é o quanto eu me relaciono com Ele. E lugar para eu desenvolver relacionamento é no altar. Está faltando? Eu escutei a seguinte frase da missionária Ezenet, muito conhecida, uma mulher de Deus, de oração. Perguntaram assim para ela, qual é o segredo de uma vida de oração? Ela respondeu, uma vida no altar. Vou repetir. Qual o segredo de uma vida com Deus? Uma vida de oração, uma vida com Deus. Uma vida no altar. O altar é lugar de entrega. Veja o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve: já não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé. Vivo pela fé daquele que me amou e se entregou por mim.
Se você quiser ler depois, isso está no versículo 20 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Você pode ler o versículo 19 e 20, que diz assim, agora eu vou ler, eu citei, agora eu vou ler. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. E no verso 20 ele diz o que eu acabei de citar. Logo, já não sou eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é vida no altar. Agora já não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. Isso é vida no altar. Isso é fé em ação. E muitas vezes eu estava falando sobre fé em ação, e eu tinha dúvidas se isso estava ficando claro. Talvez agora fique claro. Fé em ação é vida no altar. Fé em ação é vida no altar. Se a sua vida está no altar de Deus, significa que você entregou sua vida para Ele. Isso desenvolve relacionamento, intimidade com Deus. Aí você vai avançando naqueles níveis até você estar totalmente envolvido e direcionado por Deus. Num rio em que você só pode nadar, você não consegue mais andar. Você não tem mais o controle. Quem controla a sua vida é Deus. Quem controla os seus passos é o Senhor. Quem está no comando é Ele. E eu quero te fazer esse convite neste sábado à noite. Hoje estamos vivendo os embalos de sábado à noite, nos quais estamos no altar, colocando a nossa vida no altar, oferecendo a nossa vida. E de novo eu vou te fazer uma proposta. Não é indecente, fique tranquilo, é uma proposta decente. Logo mais eu dobrarei os meus joelhos novamente à meia-noite. Da meia-noite à meia-noite e 45. Esse é o período de oração proposto. E vou com esse período até o dia 30, terça-feira. O propósito de 21 dias de oração que um pastor me orientou a fazer. E sigo firme nesse propósito. Hoje já é dia 27, falta pouco. Não quer dizer que eu vá parar de orar. Quer dizer que eu terminarei esse propósito. E quando eu dobrar os meus joelhos, se for seu desejo estar em conformidade, em concordância, quem sabe você possa até orar também nesse horário. Aonde você está e onde eu estou, não há problema, oramos juntos. Me manda o seu nome depois, para eu saber que você está orando nessa direção. E qual é a proposta da qual eu acabei de falar? Você deseja colocar a sua vida no altar de Deus. Se você deseja colocar essa vida no altar de Deus, se você deseja depositar a sua vida, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero uma vida de comunhão contigo, como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, eu quero ser seu amigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero andar na sua presença. Queridos, a Bíblia, ela coloca de uma forma especial. A Bíblia conta a história de um homem que se chamava Enoque, lá em Gênesis, e diz que Deus tinha comunhão com esse homem. De modo que Enoque caminhava e é como se Deus caminhasse com ele. Veja qual foi o propósito de Deus desde o início, desde a criação. A Bíblia fala lá no início de Gênesis que todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha ter comunhão com o homem, Adão. Depois Eva e Adão. Todos os dias, imagina, o próprio Deus vinha ter comunhão com o homem. Esse sempre foi e sempre será o propósito eterno de Deus. Qual é? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E numa família o que existe? Pelo menos uma família saudável? Relacionamento. Então o desejo de Deus sempre foi, sempre será ter relacionamento. Tanto que nem o pecado foi capaz de frustrar esse desejo do coração de Deus, que Ele mandou que Jesus viesse morrer no nosso lugar, para que o propósito pudesse ser restaurado. E eu glorifico a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor.
E mesmo quando o homem pecou, Deus veio do mesmo jeito à procura de Adão, só que ele não encontrou Adão, porque o pecado faz com que nós fujamos da presença de Deus. O pecado nos afasta. Quando o homem comeu daquele fruto que não poderia ter comido, porque Deus proibiu, o homem se escondeu, mas Deus veio em direção a ele da mesma maneira como sempre veio e não o encontrou. E se você ler o texto, você vai ver que Deus diz: acaso, onde estás? Acaso comeste do fruto? E Adão, envergonhado, diz: foi a mulher que me deu. E a mulher, envergonhada, diz: foi a serpente que me enganou. Mas Deus não desistiu do homem. E depois a Bíblia conta a história de um homem que se chamava Enoque, também no livro de Gênesis. E diz que havia comunhão entre Enoque e Deus. E Enoque caminhava como se Deus andasse com ele. Eles tinham um relacionamento, conversavam. Até que chegou um dia, e numa dessas caminhadas, foram procurar por Enoque e ninguém mais achou a Enoque. Porque a Bíblia fala que Deus para si o tomou. Eles começaram a andar, e a amizade, e a conversa, e o companheirismo, e o vínculo entre eles foi se tornando tão estreito que no determinado momento Deus o levou, com corpo e tudo. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus não criou a morte. A morte foi consequência do pecado. Quando Deus criou o homem, a ideia era essa, como foi com Enoque. Chegasse o dia, Deus recolheria e pronto. Mas o pecado mudou tudo, porém não frustrou o plano de Deus. Porque Deus mandou Jesus morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. E continua sendo o desejo do coração de Deus ter relacionamento com você e comigo. Mas o relacionamento, ele se consuma no altar. Onde é que se consuma o relacionamento de um marido e uma mulher? Engano de quem diz que é na cama. Não é. É no altar. É no altar. O que vem depois é consequência. É no altar que se formaliza um relacionamento. E é no altar que Deus quer a sua vida. É no altar que Deus quer a minha vida. E se alguém mais, assim como eu, tem o desejo de estar com a sua vida no altar de Deus, para ser amigo de Deus, para ter relacionamento com Deus, para viver uma nova vida com o Senhor, me manda o seu nome. E nós vamos orar juntos. E se alguém porventura assistir essa live num outro horário, num outro momento, me manda o nome. A gente vai orar no outro dia, depois. Não importa que dia for. Em concordância. Porque importa. Como está escrito lá em João 4:23, eu li esse texto ontem. Que o Pai procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que isso só é possível, João 4:23, com uma vida no altar. Aquele que tem uma vida no altar, esse ora e Deus ouve. Esse lê e Deus fala com ele quando ele lê. Para estes, conforme está escrito, batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus está te convidando a uma vida no altar. Deus está me convidando a ter uma vida no altar. E altar é lugar de entrega. É lugar de oferecer a Deus o seu melhor. Esse é o seu desejo? Esse é o seu desejo? Uma vida no altar? Para ser, assim como Abraão, amigo de Deus. Queridos, Deus abençoe. Se você deseja orar, colocando a sua vida no altar, depois você me manda o seu nome e nós vamos orar. Fica com Deus. Um abraço muito especial, um beijo carinhoso. Amanhã nós temos mais um encontro marcado às 22 horas para estudar e buscar a cura através da palavra de Deus. Compartilhe essas lives, encaminha
Esse aviãozinho que tem aqui no Instagram, ele é poderoso. Manda para os seus seguidores, para conhecerem a palavra de Deus. Compartilha na sua linha do tempo no Facebook. Entra no nosso canal do YouTube. Inscreva-se. Curta, para que a gente possa divulgar a palavra do Senhor. Se porventura você quiser fazer parte da nossa lista de transmissão do WhatsApp, só você me mandar seu número, eu adiciono. Hoje mesmo eu mandei um vídeo falando sobre não entender o que Deus faz. Eu desisti de tentar entender. Eu quero apenas confiar naquele que resolveu me amar. E assim a gente vai divulgando esse material para que pessoas sejam alcançadas. E nesse tempo de pandemia, ao invés de entrar em pânico, você abrace a Cristo. Fique com Deus. Um excelente fim de noite de sábado. Ótimo domingo. E amanhã a gente se encontra às 22 horas, se o Senhor assim nos permitir. Até lá. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.